Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura semanal para o signo de Touro. Mês de outubro, primeira semana, é leitura coletiva, não ressoa para todos. Dá uma olhada nos outros signos que tu tem forte no mapa, ascendente, lua, Júpiter, Vênus. Tá? Se não for para ti dessa vez, né, o universo vai se encarregar, né, de te entregar a mensagem que tu precisa ouvir e tá tudo bem, né? Faz parte, é assim mesmo. Tá? Se não tá inscrito ainda, te inscreve, curte, deixa teu hype aí. Tá? Eu tô abrindo outra promoção, tá? Não é mais o mesmo valor de setembro, mas ainda é bastante em conta. Eu vou deixar aqui os dados aqui embaixo, quem quiser mais informações, entre em contato comigo, tá? Vamos agora canalizar quais as energias, né? Para o signo de Touro, para o mês de outubro, essa primeira semana, é atemporal, né? Pode ressoar na hora que tu encontrar essa mensagem, independente da data. Pode já ter acontecido, vir a acontecer, então cada um vai adequar aí, tá? A sua necessidade, a sua energia, a sua pergunta, né? O que precisa saber, o que quer saber. Vamos ver o que é que o universo, a espiritualidade tem para trazer aquela mensagem que ela quer entregar para o signo de Touro. Não chegou a virar, né? Agora virou. 6 de espadas e o diabo. Olha, ele veio aqui, escolhas que eu fiz baseada em cedi a tentações. Fiz coisas que é muito interessante. A energia que eu... E veio um louco, veio em bloqueio, né? Eu realmente tomei decisões aqui, né? O 6 de espadas fala de abandonar um lugar, né? Abandonar uma situação, tá? Ir embora, né? Decidir ir embora. E do lado do diabo, assim, me parece que agora pensando melhor, né? Porque ali ficaram tem 3 corvos que ficaram no passado, né? E aqui vindo, carregando ela, né? Puxando esse barco aqui, vieram outros 3. Então foi uma coisa meio dividida, né? De vou, não vou, fico, não fico. Mas eu me deixei levar por impulso, tá? Fiz escolhas que eu provavelmente me arrependi depois, ou viria a me arrepender. Caíram 2 juntas, né? O louco ali mostra mesmo uma imaturidade, né? Eu tomei decisões aqui, nem pensei muito no futuro, no que é que eu ia encontrar pela frente. Tá? Parece que queimou aqui, né? Nós temos 2 cartas de fogo aqui. Aqui nós temos Áries, tá? Dei uma olhada lá também, né? Tá bem bonito lá, tem bastante fogo lá também. Ficou bem bonita a mensagem deles. E aqui parece que eu tomei uma decisão baseada num desejo momentâneo, numa situação momentânea, né? Porque o As eu vou até uma intenção, tá? Porque o diabo, ele também fala de materialidade, né? Fala de orgulho, fala de desejos, né? É uma carta muito aqui da terra, né? Do que é nosso, né? Mas das coisas negativas, e como essa carta que poderia aqui falar até de uma libertação, as escolhas que eu fiz no passado, né? Elas eu já entendi, né? Os erros que eu cometi aqui, né? No que eu me baseei aqui, tá? Para fazer essas escolhas, né? E o diabo, ele fala um pouco de, né? Eu não segui, né? Os meus melhores instintos, digamos assim, né? Não foram as melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, né? Foram bem pensadas, inclusive, bem irresponsáveis. Eu decidi começar, tá? Nós temos 2 cartas aqui que falam de orgulho,
né, que pode estar falando de orgulho. Então, as decisões que eu tomei que foram muito impensadas, foram muito impulsivas, tá? Eu acreditei aqui que eu tinha que seguir aqui. Ai, a minha intuição estava me dizendo, eu tinha que começar de uma outra forma, eu queria começar uma coisa boa, uma coisa nova, para chegar aqui, né, num status aqui, numa situação que me desse conforto, que me desse equilíbrio, que me desse uma prosperidade, tá? Mas o que é construído em cima da areia não pode durar, né? É mais ou menos isso. Tá? O que é construído, né? Se tu não tem uma base forte aqui, foi uma coisa tipo, no calor do momento, eu tomei decisões até estúpidas, né? Coisas que eu não deveria ter feito. E até porque aqui, se nós estamos falando dessa energia aqui, tá? Eu sou mais do que isso, né? Eu não sou essa pessoa aqui. Eu deveria ter me empoderado mais para tomar determinadas, dar valor para outras coisas, né? Aqui nós estamos falando de 4 de pentáculos e um 9 de pentáculos, tá? Aqui o que é importante para mim, né? Eu tinha aqui um equilíbrio, eu tinha alguma coisa, né? Mas eu desejei pular, digamos assim, tá? Do 4 para o 9. Né? Eu desejei transformar um 4 numa realização ali e eu fiz isso de uma maneira que, achando que eu estava, né, fazendo a coisa certa, porque aqui, né, fala de, eu tomei aqui, eu comecei a fazer, tá? Mas não foi, né, não, aqui diz, né, que não foi um bom recomeço aqui, apesar de ser um as de paus, né? Ou talvez agora, né? Eu tentei aqui, eu tentei recomeçar, né? Como eu disse, em cima, construir um castelo em cima da areia. E agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando, né? A merda que eu fiz. Essa pode ser também, tá? Uma interpretação. Vamos ver o que vem, né? A seguir. O que mais a gente tem para touro? Vamos clarear esses 6 de espadas aqui. 8 de paus. Olha, gente, tá mais para essa segunda aí, né? Vamos focar nisso, tá? Até porque é melhor, né? É melhor a gente deixar por passado as coisas que a gente fez e clarear o pensamento agora, né? Para seguir em frente, ó. O 8 de paus, ele fala de coisas chegando muito rápido, chegando até de forma inesperada, tá? Rainha de ouros. Rainha de ouros embaixo do diabo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de matéria aqui, né? Tá falando, o diabo é carta de Capricórnio, tá? Que fala muito de trabalho, né? De trabalho mesmo, de materialidade, de dinheiro, de finanças, né? Então, eu fiz escolhas aqui, esperei, né? Conseguir alguma coisa, mas parece que eu tive que trilhar um caminho aí que foi meio de engano e tudo, mas agora as coisas vão começar a se encaminhar, tá? Aqui é muito equilíbrio, né? Muita prosperidade, né? Então, agora eu estou pensando, né, em como o daqui para frente, né, esse recomeço aqui, ele pode aonde eu quero, né, chegar. Isso, tá? A minha programação, digamos assim, é eu começar com muito desejo. O fogo, ele tem isso, né? Apesar dele ele ter que ser mantido sob controle, porque nós estamos falando de paixão, de desejo, né? Aqui o diabo fala disso também. De paixão, de desejo, de querer muito alguma coisa, tá? De ter aqui uma ambição muito grande, tá? Mas ele também fala de uma energia tão forte que ela vai permanecer,
né? Eu estou com um desejo tão grande de chegar aqui que ele vai permanecer. Eu vou passar por todos os arcanos menores e depois eu vou passar pela corte até conseguir chegar onde eu quero, tá? E o 8 de paus está dizendo que tu vai conseguir. Né? Nós temos uma rainha de pentáculos. Depois, lembrem que é energia, tá, gente? Pode ser uma mulher aqui, pode ser um homem aqui, 2 mulheres, 2 homens, não importa. Nós estamos falando aqui de uma energia de empoderamento, né? Que está bem focada para a matéria, tá? Bem focada aqui para o financeiro. Porque nós temos o diabo e embaixo uma rainha de pentáculos. Ela chegou lá, ela conseguiu. Né? Ela conquistou. Ela tá ali sentada, plena e absoluta no trono dela, maravilhoso, né? Que normalmente nos decks, aqui não, aqui me parece bem fofo, assim, bem confortável, né? Mas normalmente nos outros decks é um trono feito num tronco de árvore, né? Numa árvore que ainda está enterrada, né? Que ainda tem raízes firmes na terra. Então aqui, se tu tá buscando o equilíbrio que foi perdido em algum momento aqui, é muito equilíbrio aqui, tá? Olha aí, tá? Tu tá chegando, tá? Tá chegando, eu não sei qual é a notícia aqui, qual é a mudança, tá? Que vai te levar para esse patamar aqui, tá? De conquista mesmo, puxa vida. Porque nós não temos aqui pentáculos antes disso, né? Antes da rainha de pentáculos. Então, eu dizia, né, que aqui está muito, assim, para realização profissional até. E o que está chegando aqui vai te trazer muita prosperidade. O dos arcanos menores é a melhor carta, né? Que fala de estabilidade, muita estabilidade financeira, tá? Emocional, né? Porque nós temos uma rainha, não é um rei, né? As rainhas, elas trazem já, né? O lado emocional, né, que é feminino, tá? Mas eu disse, não é gênero, né? É um arquétipo, é uma energia, e essa energia aqui é de equilíbrio emocional também. Talvez tudo o que eu sempre desejei, o que eu quis, começou de uma maneira atravessada, começou de um jeito errado, mas finalmente agora eu estou recebendo, tá? Como tem aqui, olha, gente, aqui tem fogo e aqui também, tá? Me vem assim que esse imperador aqui, ele também pode ser uma força espiritual, um guardião, tá? Ele tá sentado ali, né? O imperador é de fogo, tá? Pode ser Xangô, por exemplo, né? Então, traz muito, né? Essa coisa de uma força espiritual aqui, né? Parece que depois de ter passado aqui por muitas coisas, né? Por um caminho bem tortuoso, tá? Um caminho que foi de engano, até de uma prisão mental aqui, né? Que demorou muito. Talvez tu tenha trilhado toda a tua jornada aqui meio bambo, né? Meio bamba. Desculpa. Mas parece que então a espiritualidade agora está te presenteando aqui com... Bom, vamos te dar outra chance, um as de paus aqui, um recomeço muito bonito, muito bom. Vai chegar para ti, assim, ó... um presentaço aqui, né? Porque vai te trazer, então, vai te levar para o lugar que tu quer, tá? Que tu deseja. Equilíbrio, né, gente? Tá? Isso aqui pode ser também ajuda de outras pessoas, tá? Pode ser justiça, porque essa carta, ela fala, né, da balança, tá? De repente, alguma coisa... Aqui tem o 16, né? A sequência aí dos pentáculos. E interessante, né? Temos o 16 aqui nos arcanos menores, que é a torre, né? Então parece que teve um momento aí que tudo desabou, né? Lembrem que eu falei aqui no começo, né? Eu até falei da torre aqui, de alguma forma. Porque eu disse, nenhum castelo pode ser construído sobre a areia, né? Porque ele vai desmoronar, né? Então parece que agora eu fiz, né, um caminho tortuoso e agora eu estou recomeçando. E dessa vez eu vou construir com muita estrutura, né? Bastante estrutura aqui, tá? Bastante ajuda espiritual para conquistar aquilo que eu quero. Então, nós temos aqui o 10 e o 6, nós temos a torre oculta, né? Mas, se a gente colocar aqui na sequência, nós temos mais um pentáculo aqui,
Então, vamos para a carta número 17, tá? Que é o arcano maior da a estrela, signo de Aquário. E ela fala do quê? Ela fala da espiritualidade, te entregando um presente, de uma realização de um sonho, realização de desejos, coisas que tu quis muito conquistar e que agora vão chegar para ti, assim, olha, presentaço, tá? Nós temos aqui o signo de Touro de terra, então nós temos a rainha de terra aqui, né? Isso é muito bom, é muito presente aqui, tá? É confirmação também, né? Como a gente caíram duas ali em cima, né? Pra quarta que eu pedi, eu vou pedir mais uma. O que nós temos para esse imperador? Tá? Pode ser também coisas de justiça, tá? E aqui, né, o 7 de espadas, pode ser sim, olha que lindo, ó. 4 de pentáculos e a força no fundo do deck, tá? Um outro arcano maior que também é fogo, né, que fala do signo de Leão. Mas eu gostei muito desse 7 de espadas aqui, né? Porque é como aqui, ó, é como se tudo o que fez essa torre aqui, né? O que fez essa torre aqui cair estivesse retornando para ti em bênção, né? Porque nós temos aqui, ó, nós temos uma rainha, né? Nós temos o 10 de pentáculos, o 6 de pentáculos, então tu esteve aqui, né? Parece que a espiritualidade aqui aconteceu muita coisa, eu falei do 16 aqui da torre, então a torre aqui aconteceu na tua vida, tu ficou bastante tempo aqui, né? Parece que na carta do tarot clássico tem 2 pessoas caindo, uma para cada lado, né? Então parece que a tua queda aqui, ela demorou, parece que demorou muito para te cair, né? Para te chegar no chão. Tá? Mas a espiritualidade veio e te deu um incentivo, te deu uma força, né, para te recomeçar e te mandando outras coisas, né, que iam te trazer aquilo que tu queria, tá? E aqui essa carta ela fala, né, tem até uma oraculista que fala, que eu gosto muito, que diz, né, essa aqui é a mini justiça, né, nos oráculos, né, clássicos, ela traz uma pessoa com uma balança distribuindo, né, para 2 pessoas ali. Vem depois do 5, né, que é aquela carta da miséria, da falta, né, do abandono. Então é como se aqui, ó, tudo o que foi te tirado, né, isso aqui é traição, é roubo, né, então tudo o que foi te tirado agora tá voltando para ti em bênção, né, e nós temos aqui, começa com 6 e termina com 7. Temos a carta da morte oculta, tá? Uma outra carta, nós temos 2 cartas de escorpião aqui ocultas, tá? Então, o 13 é o fim de um ciclo, né? Que tá ali pro começo de outro. Porque essa carta, ela também fala de consciência do que é tudo que tu passou e como é que tu tem que seguir em frente, né? Aqui, ela está, o 6 e o 7, é a sequência, né? De tu ter consciência de quem presta, quem não presta, de quem te traiu, de quem te enganou, né? E o que cada pessoa te deu, né? Que cada situação te trouxe na vida. Aqui nós temos o 8, né? Eu falava do 13 aqui, do fim de um ciclo para o começo de outro. Tá? E esse outro, né, é aquilo de equilíbrio, de a gente conseguir bastante equilíbrio aqui, tá? Bastante. De conseguir finalmente colocar tudo nos eixos de novo. Agora eu estou recebendo de volta aquilo que eu plantei, aquilo que eu nutri, tudo aquilo que eu desejei, tá? E agora isso está voltando para mim, porque eu fiz, né? Eu fiz o meu plantio aqui. O meu plantio foi bom, foi corajoso até, né? Depois de tudo que eu passei, tá? Então, agora, como eu disse, essa não é uma carta positiva, nenhuma das duas, né? Embora essa aqui eu ache ainda um pouco, né? É a carta do eu tenho que deixar isso porque eu preciso de paz, né? É a carta do eu não quero ter razão, eu quero ter paz, tá? E aqui ela termina também com uma carta que deveria ser negativa, tá? Mas aqui ela me parece, eu já não vou mais ser enganado aqui, né? Agora eu já sei
tudo que eu passei, eu sei em quem eu posso e quem eu não posso confiar, né? Ali, apesar de ser uma lua, ela tá iluminando ali, né? É como se agora eu vejo quem é quem nessa história e quem pode, né, participar da minha vida aqui, né? No dar e receber aqui, com quem eu tenho que fazer trocas, né? Para continuar aqui nessa. Eu consegui equilibrar. Tá? Agora eu tenho a prosperidade que eu queria, tudo, mas eu tive que padecer muito aqui, né? O 6 de pentáculos, lembrem, ele vem depois do 5, tá? E o 5 diz, eu tô na miséria, né? Eu tô abandonado, eu tô perdido, eu não tenho, eu tô inclusive sem dinheiro, sem... Aqui demorou muito, porque nós temos um 10 de pentáculos, teve que passar por tudo para chegar nesse equilíbrio, enfim, né? De conseguir aqui, né, se equilibrar financeiramente até, tá, gente? E aqui fala de agora eu tô mais esperto. Tô mais esperta, agora eu não vou mais ser enganado, agora eu já vejo as coisas de outro jeito, agora eu até despertei aqui, vamos dizer assim, a minha intuição, né? Agora eu enxergo as pessoas, né? Olha, ela tá com os olhos fechados aqui, mas ali dentro aquela chama tá, né? Tem um monte de redinho ali, né? É como, né? Tem uma rede ali de ligações e pensamentos, coisas que não vão mais, né, fugir de mim. Agora eu consigo olhar tudo. O imperador, né, gente? Ele tem o domínio de tudo o que tem à volta ali. Então, nunca mais, né, vão me apunhalar pelas costas. Né? Agora eu tenho consciência disso, eu tenho consciência também de onde que eu errei. Tá? Eu tive que passar por muita coisa. Aqui nós temos o 16, aqui, né, é uma torre. Então, uma torre não é qualquer coisa, tá? Mas essa carta aqui é muito positiva nesse sentido, né? De eu conseguir enxergar e nunca mais voltar para aquilo lá. Né? Nunca mais eu volto. 6 e 7, né? É um ciclo novo aqui. A partir daqui eu estou começando uma vida nova, baseada em conhecimento, em equilíbrio, em saber com quem eu devo trocar. Né? Energia, inclusive, tá? Nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de energia, ó. Né, do imperador aqui, agora ele ficou mais malandro, digamos assim, tá? Porque a energia aqui foi o que eu troquei aqui, e em algum momento ela foi desigual, né? Porque para ela aparecer que depois do 10, né, eu estava dando, né, e não estava recebendo de ninguém, e em troca eu estava recebendo traição aqui, tá? Eu estava recebendo abandono, né? Mas agora não mais, tá? Agora eu consigo enxergar direitinho, tô bem malandro agora. É isso, gente, tá? Tomara que vocês, que ressoem, para quem for vai entender, né? Pode adequar em qualquer... aqui nós falamos de família também, tá? De estrutura familiar, né? Tudo que tá no 3D aqui, né? Nessa dimensão. Então pode ser também, tá? Uma construção familiar, pode ser relacionamento, pode ser família, pode ser trabalho, muito para trabalho, né? Para grupos de trabalho, tá? Mas é isso, tá? É muito bom, tá? Que bom que vocês, se não estão aqui, se não estão nesse processo aqui, vão entrar logo, né? Tá chegando aí, tá? A mudança. Muito obrigada e até semana que vem.